vocês. Pena que... Pode usar esse? Tá bom. Combinado. Tá bom. Pena não ter conseguido chegar no começo do culto. Isso é para mostrar para vocês que não tem glamour nenhum na vida profissional, que a gente é pego de cheio de imprevistos, e ainda mais na minha profissão, você programa uma coisa e dá tudo errado na maioria das vezes. E a minha ideia era, eu estava de plantão hoje, era sair um pouco mais cedo, trocar de roupa, ajeitar para poder conhecê-los, para poder compartilhar da palavra com vocês, mas tive que vir com a roupa mesmo que eu estava no hospital, correndo, saí aí nessa estrada, Deus sabe como Ele me trouxe aqui, graças a Deus por isso. Mas é uma alegria muito grande mesmo estar aqui com vocês. A Ana Luísa é uma amigona minha, a gente estudou junto no colégio, e construímos uma amizade muito grande, muito cheia de amor, de respeito e principalmente de vida com Deus, né? E uma pena ela não estar aqui, louvo muito a Deus pela vida dela, agradeço muito pelo convite, porque, assim, deixa eu me apresentar, né? Que a maioria, ninguém me conhece. Meu nome é Flávia, eu sou de Itaúna, eu sou médica, atualmente sou pediatra, terminei minha residência ano passado. E aí eu entrei em um outro desafio, que foi uma outra residência. Então, no momento eu faço residência de terapia intensiva, trabalho em Belo Horizonte no João 23, no Infantil João Paulo II, no Municipal de Contagem, no Odilon Beres, e deve que vai aparecer mais alguma coisa aí para eu fazer na minha vida. E assim, gente, ser médica e fazer medicina e depois ser pediatra era o maior sonho da minha vida, assim. Eu pensava que quando eu alcançasse, quando eu fosse médica, quando eu me formasse... Na verdade, quando eu estava no ensino médio, eu pensava que quando eu passasse no vestibular, a minha vida ia ser a melhor vida do mundo. Todos os meus medos, todas as minhas frustrações, todas as minhas decepções iam ir embora. E aí, elas não foram. Aí eu entrei na faculdade, amava, eu me formei na UFMG, um sonho da minha vida, que era estudar na UFMG, até porque também eu não tinha muita outra possibilidade, não tinha a menor condição de pagar uma faculdade particular. E aí eu falei, não, então agora, quando eu me formar, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, eu vou estar totalmente realizada. E também não aconteceu. Por que isso não... E por que eu estou trazendo isso para vocês, começando, né, a nossa conversa? Porque, por melhor que a gente seja, pelo lugar mais alto que a gente alcance, não tem nada que consegue ocupar o lugar que Deus tem no nosso coração. E o lugar de Deus no nosso coração não é simplesmente um lugar. Igual às vezes a gente fala, né? Deus está no meu coração. O lugar de Deus no meu coração é dele e de mais ninguém. Não é só isso. O lugar de Deus na nossa vida é o lugar da nossa satisfação. Então, a satisfação da gente viver, o que nos motiva a levantar, a ter força para trabalhar, a ter disposição para fazer alguma coisa diferente, a mudar, é esse lugar que Deus tem que ocupar em nós. Então, assim, por mais realizado profissionalmente que eu e você formos, se a gente não tiver Deus como aquele que é o centro, a ideação, o principal, o objetivo, o motivo, você pode ter o sucesso profissional que for, que você não vai ser realizado. Porque a realização do ser humano, ela só está em se encontrar com Jesus, em viver com Ele, em andar com Ele. E aí eu fiquei pensando sobre o que eu ia falar hoje, né? Dentro desse tema de desenvolvimento pessoal e profissional. E quanto mais eu pensava assim, em todas as coisas que eu sonhei e que Deus me deu a graça de alcançar, eu pensava, de todas elas, o maior prazer da minha vida é estar aqui, abrir a Bíblia, conversar com vocês, poder compartilhar sobre Jesus, sobre o que Ele tem feito na minha vida, sobre o que eu sei que Ele ainda vai fazer. Essa é a minha maior alegria. Então, por isso que eu tenho um coração muito grato mesmo de estar aqui com vocês nessa noite, porque esse é o lugar que eu mais gosto de estar.
Por mais que eu ame ser médica, por mais que eu ame cuidar dos meus meninos, por mais que eu ame ver eles melhorando do dia para a noite, por mais que eu ame ver os milagres de Deus que acontecem dentro de um hospital, o lugar que eu mais gosto de estar é no lugar onde eu estou compartilhando a palavra de Deus. Essa é a minha maior realização profissional e pessoal. E aí eu fiquei pensando, bom, o que eu vou usar, qual o texto que eu vou usar para poder conversar com eles e tudo mais. E aí, eu não sei se vocês conhecem a pastora Thalita Pereira, da Igreja do Amor, lá do Pernambuco, né? É paulista, né? Não é Recife, é Grande Recife. E aí, eu gosto muito das pregações dela e eu sempre escuto e aproveito os meus momentos que eu estou indo trabalhar, que eu sempre pego muito trânsito, e aí vou ouvindo, sempre escuto uma palavra dela e sempre sou abençoada, edificada por ela. E essa semana eu pensando o que eu ia trazer, o que eu ia compartilhar com vocês, e eu ouvi uma pregação dela sobre Rebeca. E à medida que eu ia ouvindo ela falando, Deus ia falando tanto comigo, assim, tanto nas coisas que ela trazia, mas em outras coisas também, para poder compartilhar com vocês. Então, hoje eu queria falar sobre uma história que está lá em Gênesis, no capítulo 24, versículo de 1 a 4. Nós vamos começar por aí. Fala o seguinte: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. É engraçado nesses 4 versículos, porque o que Abraão está fazendo? Abraão está planejando a vida de Isaque, né? Ele chama o servo dele e fala: olha, vem cá, vamos combinar aqui, combinadinho, que você é o responsável por achar uma esposa para o meu filho, mas você vai me garantir que você vai arrumar uma esposa para o meu filho em tal lugar, de tal e tal jeito. Combinado? Combinado. E aí, às vezes, a gente lê essa palavra e você fala: nossa, que invasão de privacidade. Poxa, Isaque não tinha nem direito de escolher o que ele queria. Mas eu prefiro ver por um outro lado. Eu prefiro ver Abraão como Deus, representando Deus na minha vida e na sua vida. Por quê, gente? Porque Deus tem um plano para a nossa vida. Deus fez um planejamento para a gente. Se você acha que sua vida é obra do acaso, de que aconteceu, eu surgi, não é. Deus sabe, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Por mais que às vezes a gente tenha nascido num contexto difícil, num contexto de talvez não tanta vontade que a gente tivesse nascido, mas Deus tinha vontade de mim e de você. Existia e existe um planejamento para a sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que, assim como Abraão estava planejando o futuro de Isaque, ele estava escolhendo alguém para Isaque, ele estava preocupado com quem é que Isaque iria se casar. Deus também está preocupado com o seu futuro. Deus está preocupado com o seu futuro profissional, mas mais ainda, Deus está preocupado com o seu futuro pessoal. Porque o que Deus quer é filhos realizados. Ele quer eu e você satisfeitos, Ele quer a gente feliz, Ele quer a gente com propósito. Então, Deus planeja a nossa vida. Existe um planejamento para mim e para você. E quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente passar por algumas situações adversas da nossa vida. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo faz parte de um plano de Deus para nós. Então, do mesmo jeito que Abraão chama lá o servo dele e fala: olha, vai lá achar uma esposa para o meu filho. Deus também está preocupado em planejar o seu futuro. Então, você não precisa preocupar. Já tem alguém que planejou para você, que sabe do seu amanhã, que conhece as suas expectativas. E deixa eu te contar uma coisa: esse Deus que conhece as suas expectativas é o Deus que te criou. Então, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que está aí dentro. E aí, às vezes, você pode falar assim: poxa, Flávia, mas Deus não vai fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero. Não. De fato, Ele não vai fazer. E ainda bem que Ele não faz o que a gente quer, do jeito que a gente quer.
Mas Deus, Ele tem, e se Ele não tem do seu, eu recomendo que você deixe que Ele tenha, mas eu imagino que Ele tenha o seu coração. O meu coração é de Deus. E por mais que eu planeje, por mais que eu queira, muito mais do que eu quero aquilo que Ele quer para mim. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa considerar fortemente. Será que eu estou disposta a abrir mão daquilo que eu quero pelo que Deus quer para mim? Se essa resposta for sim, para mim e para você, não tem jeito de dar errado o seu futuro. Não tem, nem o seu presente. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O meu sonho era fazer medicina, eu queria ser médica, não tinha dúvida disso, era o que eu queria para a minha vida. E aí, não tinha a menor condição de pagar uma faculdade particular, tinha que passar numa faculdade federal. E logo que eu saí do terceiro ano, eu passei numa universidade longe, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e na Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Mas também não tinha dinheiro para morar longe desse jeito, porque por mais que eu não fosse pagar nada de faculdade, é muito longe de casa, né? Para você morar num lugar tão distante, você tem que ter, no mínimo, tem que ter uma condição financeira mais ou menos. Eu não tinha. E aí, eu fui fazer cursinho em Belo Horizonte com muita dificuldade, meus pais pagando cursinho com muita dificuldade. E eu questionava a Deus todos os dias, falava, Deus, por quê? Por que o Senhor me trouxe aqui? Qual que é o plano do Senhor com isso? Por que eu preciso passar por esse tempo? Por que não pode dar certo de uma vez? Porque eu tenho uma convicção no meu coração de que o Senhor tem isso para mim. Mas por que não deu certo? E Deus não estava querendo me contar, não. E aí, passei, fiz um ano de cursinho. E, gente, eu vivi um ano, assim, da bondade e da misericórdia de Deus na minha vida. Eu vivi um ano do sustento de Deus. Eu vivi um ano da graça dele na minha vida. E quando chegou, e eu passava mal demais, porque eu vivia muito ansiosa, com medo. E aí eu ia para o cursinho, desmaiava. Nossa, uma bênção. Foi um ano abençoado. Por incrível que pareça, eu tenho saudade desse ano. Porque foi um dos anos que eu tive mais experiência com Deus na minha vida. E aí, em uma das vezes que eu vim para Itaúna, para a casa dos meus pais, eu estava muito aflita, muito ansiosa, estava chegando perto das provas. E aí o pastor pregou sobre medo. E aí ele pregou sobre medo, nananana, e aquela palavra ela caiu, achou um bom lugar no meu coração. Eu falei, nossa, que legal essa palavra. Eu gostei, me fez bem. E na época lá na igreja eles estavam gravando CD para, se você gostasse da pregação, não se você gostasse, né? Às vezes você queria compartilhar com alguém, não tinha esse negócio de transmitir online. E aí eu fui sair do culto e falei assim com meu pai, falei, pai, essa palavra falou tanto comigo, me trouxe tanta paz, eu queria tanto que os meus colegas de cursinho tivessem a oportunidade de escutar essa palavra também. Aí, e minha sala de cursinho tinha 120 pessoas. Aí meu pai falou assim, ai filha, como assim? Eu falei assim, você já sabe o que você vai me dar de Natal? Ele falou, ai, tá pensando em te dar nada, não. A gente está gastando demais com vestibular e tudo. Mas por quê? Eu falei, uai, porque eu estava querendo que você me desse 120 CDs, para eu levar um para cada um da minha sala. E aí ele falou, ai, tá bom, conversar com o pastor aí, ver como é que a gente paga esses CDs, vamos comprar, pode comprar. E aí falei com o pastor, se tinha jeito de gravar 120 daqueles CDs para mim. Ele gravou, óbvio, e a igreja me deu de oferta. Acabou que eu ganhei um presente de Natal também, depois. E aí eu levei esse CD para o cursinho no último dia de aula. E quando eu estava preparando para entregar para os meus colegas, eu orando a Deus, pedindo a Deus, falando, Deus, isso é para o Senhor, o Senhor que pôs esse desejo no meu coração, então me dá direção, me dá discernimento do que o Senhor quer que eu faça. E aí eu escrevi um bilhetinho assim, eu fiz no computador mesmo, coloquei uma carinha feliz, escrevi assim, aquele versículo, o amor lança fora todo medo, e depois um outro versículo, que é Deus é amor. Aí eu pus assim, desejo que esse amor tire todo medo do seu coração, uma boa prova, que Jesus te abençoe.
E dei lá. Aí pedi meu professor um espacinho na aula, entreguei um CD para cada um. Foi tão engraçado, gente. A reação das pessoas foi muito engraçada. Por quê? No cursinho, eu não sei se algum de vocês já fizeram cursinho, no cursinho, as pessoas elas não são amigas, assim, né? Assim, você tem lá a sua meia dúzia de amigos, mas você não é amigo da sua sala igual você é no colégio. No cursinho as pessoas se estranham, elas competem, elas olham umas para as outras, tipo, essa aí pode pegar minha vaga, aquele ali. Então, não é aquele clima amoroso. E aí o pessoal assustou quando eu dei esse CD, sabe? Aí, bom, mas Deus conhecia a razão do meu coração de ter feito aquilo. Tá bom, passou, a gente foi fazer prova e tal. E aí uma das minhas amigas não passou no vestibular e no outro ano ela estava no cursinho. Aí ela andava no cursinho, as pessoas paravam ela e falavam assim, Ana, aquela menina do CD, ela passou no vestibular? Aí ela falava, passou, ai, graças a Deus, eu pedi tanto por ela passar. Aí ela encontrava outra pessoa, Ana, aquela menina do CD passou no vestibular? Passou, graças a Deus, minha avó rezou para ela demais, que eu levei aquele CD lá para casa. Gente, eu sei que o certo é que, ao invés de 119 pessoas que torciam contra mim, eu ganhei 119 pessoas que torceram ao meu favor. Mas isso é o menor das coisas. Essa não é a grandeza disso. A grandeza disso é que muitas dessas pessoas, muitas histórias foram contadas de que Deus falou com elas através desse CD. E aí hoje, quando eu olho para trás, eu entendo o propósito de eu ter feito um ano de cursinho. Poxa, Flávia, mas Deus faz isso com a gente? Faz. Porque Ele tem um planejamento. Gente, e eu costumo falar uma coisa que é muito forte. A razão da nossa vida aqui na Terra não é a gente ganhar dinheiro, não é a gente ser bem-sucedido, não é a gente ter as coisas. A razão da nossa vida aqui na Terra é a gente ser um ministro de Deus onde a gente estiver. Então, vem comigo. Deus pode te colocar em lugares para que você seja ministro dele lá, mesmo que aos seus olhos esteja atrasando a sua vida. Mas não é atraso, é avanço. Porque esse é o propósito maior nosso. Vocês acham que o maior propósito de vocês é passar no vestibular, é ter uma profissão, é crescer na vida, é comprar um carro, Não é. O propósito maior da nossa vida é a gente ser ministro de Deus aqui na Terra. Deus te chamou, Ele quer cumprir o propósito dele na sua vida aonde Ele te colocou. E Ele te deu dom, Ele te deu capacidade, Ele te deu inteligência para agir no lugar que Ele escolheu para você. E eu e você, a gente precisa entender isso muito bem. Porque senão a nossa vida fica sem propósito. E se a nossa vida fica sem propósito, a nossa vida fica sem graça. A nossa vida perde o brilho, dá a impressão de que você corre e não tem nada. Porque por mais que você tenha, ou talvez você não tenha mesmo, mas por mais que você tenha, se você não estiver vivendo o propósito de Deus para a sua vida, é como se você não tivesse. E eu falo isso com muito temor no coração, porque quando eu ainda não tinha passado no vestibular e eu escutava as pessoas falando isso, eu ficava irritada. Eu falava, é lógico que fulaninho está falando isso, está lá, já tem uma profissão, está com a vida pronta, ele pode falar isso. Agora, eu não posso falar isso, nem passar no vestibular, eu não passei ainda. Mas hoje eu posso falar isso. Às vezes está gerando no seu coração a mesma indignação que gerou no meu. Falar, muito fácil para a Flávia, já formou, já tem uma profissão. Mas não, porque eu já estive no lugar de não ser formada, de não ter uma profissão, de não ter nem perspectiva de passar no vestibular. O propósito de Deus, o plano, o planejamento que aquele Deus Todo-Poderoso fez para você, ele tem a ver com você ser um servo dele. Onde quer que você for, onde quer que ele te colocar. Bom, e para isso, gente, a gente precisa de, o segundo ponto que eu quero falar, a gente precisa de preparação. A gente precisa estar preparado. Nós vamos pular agora lá para o versículo 10. Tomou o servo, né, aquele servo que Abraão chama e pede para ir procurar uma esposa para o seu filho. Esse servo tomou 10 dos camelos do seu senhor. E levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor.
fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar a água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, eu rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque. E nisso eu verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Presta atenção no que está acontecendo. De um lado, totalmente distante, Rebeca nem dava conta de nada, estava um servo pedindo a Deus que abençoasse, que fizesse uma obra, que desse um sinal. E do outro lado estava Rebeca. Rebeca não tinha ideia do que ia acontecer. Ela não sabia, nunca podia imaginar uma coisa dessa. E desse outro lado em que Rebeca está, ela sai, ela levanta, ela se dispõe a fazer alguma coisa. Ela levanta, na hora, aqui fala que era a hora da tarde, do meio-dia, que era uma hora quente, e ela vai com seu cântaro pegar água. Ela não sabia, ela não fazia nem ideia do que estava acontecendo. E aí, olha lá o que acontece no versículo 16. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro? Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os seus camelos. Então Rebeca chega no poço para tirar a água, um sol de rachar mamona, e aí ela encontra aquele cara que ela nunca viu na vida, que fala com ela: olha, me dá um pouquinho de água. E ela vai dar. E ela fala: olha, ele nem pede, e ela fala: olha, eu também vou te dar água para os seus camelos. E é interessante porque nessa pregação da pastora Thalita, ela traz uma informação que eu não sabia. Depois de uma viagem longa, como foi a viagem que esse servo fez com os camelos, um camelo, depois de uma viagem longa, ele bebe no mínimo 100 litros de água. Quantos camelos que ele levou? 10. Ela deu de beber para os 10. Ou seja, ela tirou, no mínimo, 1.000 litros de água daquele poço. Vocês já pararam para pensar? Que é água com vontade. Ela trabalhou muito. Ela foi muito disponível. Ela foi muito serva. Ela não sabia. Porque uma coisa, gente, é a gente saber, a gente agir intencionalmente, e não tem mal nenhum em a gente agir intencionalmente. Mas muito melhor do que nós agirmos com intenção, é nós agirmos sem intenção. Porque quando a gente age, quando a gente serve de maneira não intencional, é porque a gente está fazendo para Deus. E todas as vezes, eu garanto para vocês isso. Não que a minha palavra tenha algum valor, mas eu garanto. Se ela tiver, eu garanto. Todas as vezes que você se dispor a servir a Deus de alguma maneira que te custe alguma coisa, que custe o seu tempo, que custe o seu dinheiro, que custe as suas influências, você vai ser surpreendido por Deus. Porque Deus não deve nada para ninguém. E mais do que isso, Deus se agrada de um coração quebrantado. E Rebeca, então, ela vai, ela serve todos aqueles camelos, ela serve aquele moço. Ela foi disponível. Ela estava preparada. Ela estava com o cântaro dela, e não apenas com o cântaro, mas ela estava disposta. Ela estava com vontade, de maneira não intencional. Rebeca saiu com seu cântaro. Então, eu quero destrinchar um pouquinho nesses versículos. A primeira coisa, ela sai com seu cântaro e ela vai para o lugar. Ela estava no lugar certo, na hora certa.
E aqui eu quero contar para vocês de uma experiência que eu tive, porque nem sempre o lugar certo e a hora certa é, aos olhos humanos, aquilo que é melhor para a gente. Veja só, eu terminei a residência de pediatria e a minha ideia... Eu sempre quis fazer terapia intensiva. Para quem não sabe, terapia intensiva é o médico que trabalha em unidade, em CTI. E eu sempre gostei muito, gostei de procedimento, gostei de paciente mais grave. E eu queria fazer terapia intensiva. Mas não era muito a minha ideia fazer logo depois que terminasse a residência, não. Porque a residência a gente trabalha pra caramba, ganha pouco. E eu queria dar um gás na minha vida, ganhar um dinheiro, comprar algumas coisas, sei lá, ter um pouco de dignidade, fingir que eu era médica e não que eu era residente a vida toda. E também eu estava trabalhando muito no meu último ano de residência, além da residência, então eu não estava conseguindo estudar. Estudava, mas estudava o básico, assim, não conseguia estudar para passar numa residência. Passar numa residência médica é muito difícil, é tipo passar no vestibular. E aí, eu fiz uma oração a Deus ano passado. Falei, Deus, é o seguinte, eu vou fazer a prova, mas nós vamos fazer um combinado aqui. Se eu não passar, eu não vou ficar triste. Na verdade, eu vou ficar até feliz. Porque eu estou achando até bom não mexer com esse negócio de fazer residência agora, vou trabalhar 1 ano, descansar, ganhar um dinheiro, depois eu faço. Mas eu vou fazer, porque se eu passar, eu vou entender que é a vontade do Senhor para a minha vida e eu vou fazer essa prova. E eu vou fazer essa residência. Aí tá bom. Aí eu fui fazer a prova da maneira mais despretensiosa possível. Eu sempre... Ana me conhece, estudou comigo, eu sempre fui super metódica, super organizada. Tipo assim, eu tinha uma prova para fazer amanhã, hoje eu dormia cedo pra caramba, as minhas coisas estavam preparadas há muito tempo, comprovante de inscrição, caneta, eu levava era 10 canetas Bics nova, morrendo de medo da caneta falhar, e tinha água, e tinha barrinha de cereal, estava tudo pronto 2 dias antes da prova. Na véspera da prova, eu dormia cedo, tentava me concentrar, acordava cedo no outro dia, comia direitinho. Sempre fui super metódica. Aí, ano passado, chegou o dia da prova, a prova era domingo, 1h da tarde, a gente tinha que chegar antes. Ah, e tinha isso também, eu sempre tinha que chegar antes, eu chegava 2 horas antes da prova. Era 1h a prova. 11 horas da manhã eu acordei e eu lembrei que eu não tinha impresso o comprovante de inscrição da prova. 11 horas de um domingo, que não tem nada aberto em Belo Horizonte. Eu achei que tinha, fui enganada. Fui no shopping, caçar um lugar para imprimir meu comprovante, porque eu não tenho impressora lá em casa. Eu não achava lugar para imprimir o negócio. Falei, gente, eu vou perder essa prova. Tem condição, onde que eu estava com a minha cabeça? Por que eu não imprimi esse negócio antes? Aí ligo pro meu cunhado, não, Flávia, eu imprimo para você. Aí ele imprimiu, levou lá em casa para mim. Ele chegou lá em casa com o comprovante, eu entrei dentro do carro, saí, cheguei em cima da hora da prova. E foi engraçado que... Na hora que eu cheguei para fazer a prova, que estava estacionando o carro, Deus falou comigo assim, filha, eu quero que você grave um vídeo no Instagram. E que você fale dessa experiência que você teve comigo. Porque o que aconteceu? Eu saí para fazer a prova e papai tinha me ligado no dia anterior e me perguntado se eu queria que ele fosse para Belo Horizonte me levar para fazer a prova. Falou, filha, deixa eu te levar para você ir mais tranquila. Eu te espero, você não precisa se preocupar com estacionar carro. Eu, não, pai, pelo amor de Deus, sair de Itaúna em Belo Horizonte só para levar para fazer essa prova, não precisa não. Tal. E aí, gente, eu passei tanto aperto para resolver minha vida naquele domingo de manhã que eu pensei, gente, por que eu não deixei meu pai vir? Por que eu não deixei ele vir me ajudar? Ele estava disponível, ele queria, eu que não deixei, minha vida teria sido muito mais fácil. E aí eu fui para a prova pensando nisso, nessa relação nossa com Deus. E aqui eu quero fazer um parêntese, só para contar isso para vocês. Às vezes Deus está lá, disponível para nos ajudar, para facilitar a nossa vida, e a gente quer dificultar. Você fala, não, pode deixar, eu resolvo, eu ajeito. E aí eu fui pensando nisso, falei, gente, a gente tem um pai celestial que é muito melhor do que qualquer pai terreno, está disponível para nos ajudar. Por que a gente não quer? Às vezes a gente é tão cabeça dura. E fui pensando nisso. Quando eu cheguei a fazer a prova, Deus falou comigo, eu quero que você grave um vídeo no Instagram falando isso. Eu falei, Deus, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Primeiro que eu detesto esse negócio de Instagram, esse negócio de, oi, pessoal, eu não sirvo para isso não sei mexer com isso, não gosto de fazer isso, não tenho esse dom, não vou fazer. E aí, o meu celular, meu carro tinha aquele negócio de você pôr que você cola o troço no painel do carro, o celular. Você sabe o que eu estou falando, né? Aquele porta-celular. Gente, o meu celular abriu no Instagram, assim, ó. Ele abriu. E abriu na parte do Stories. Falei, Deus, tá bom, vou fazer esse vídeo barango aqui, passar a maior vergonha.
E eu fiz um videozinho falando da experiência que eu tinha tido com Deus, tal, não sei o quê. Quando eu bato o olho no relógio, é o sangue do cordeiro, tem que entrar para fazer a prova. Entrei para fazer a prova. E aí fui fazer a prova, cansada, num sono horroroso, não tinha levado água, não tinha levado nada para comer, eram 5 horas de prova. Nossa, gente, mas aqui, Jesus tem misericórdia. E aí saí da prova, falei, não, vou passar nessa, achei a prova dificílima, falei, não vou passar nunca. Não, eu posso esquecer esse negócio, graças a Deus, ano que vem é ano de descanso para mim. E aí, fiz as minhas coisas e tal, e só dando um contexto do vídeo no Instagram, umas 4 pessoas mandaram uma mensagem, pessoas totalmente aleatórias, mandaram uma mensagem para mim, falando que elas precisavam ouvir aquilo naquela hora, que aquilo era resposta de oração para elas, aquela palavra que eu tinha falado. E aí Deus trouxe tanta alegria no meu coração, porque Deus, Ele move o mundo para responder uma pessoa. Então, se Deus não te respondeu ainda, é porque talvez não esteja na hora de você saber o que você precisa, ou dele responder os seus questionamentos. Porque Ele pode fazer uma pessoa, tipo assim, nada a ver. Tocar no coração de uma pessoa nada a ver, para poder fazer uma coisa para te responder. Então, se Ele não te respondeu ainda, calma. Porque às vezes não é a hora de você saber o que você está querendo saber. E aí, saiu o resultado da prova. Saiu o resultado da prova. Gente, e assim, eu passei em 2º lugar no Brasil. Eu podia escolher qualquer lugar para fazer. Quando eu olhei aquele ali, eu falei, não. Deus, o Senhor está de brincadeira comigo. Eu não estou acreditando num negócio desse. Eu não consegui ficar feliz de ter passado. Por quê? Porque eu não queria fazer. Eu tava crente que eu ia ter um ano de descanso, de alegria. E aí, eu orei muito a Deus. E foi muito engraçado, porque quando saiu o resultado, umas 2 semanas depois, eu comecei a receber umas propostas de emprego muito boas, que não daria para eu assumir eu estando na residência. E eu falei, não, Deus, não é possível. E eu entrei numa crise mesmo com Deus, assim. Tristeza mesmo no coração. E aí, um dia, em oração, Deus falou comigo, filha, qual é o lugar que você quer estar? E aí eu respondi a Deus naquele dia. Falei, Deus, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Ele, então, ouça a minha voz e me obedeça. E aí, eu fui fazer residência. E, gente, eu queria muito ter tempo de compartilhar com vocês todas as experiências incríveis que eu já tive com Deus até hoje. Mas quero compartilhar uma delas. Um paciente muito grave, que estava morrendo no CTI, ia morrer mesmo, não tinha jeito. A gente já tinha passado de tudo que a gente podia ter feito por ele, a gente fez. Ele estava gravíssimo, ele ia morrer. E aí ele não tinha sido apresentado, né? Ele não tinha sido batizado. Os pais eram evangélicos. Eles tinham chamado um pastor para ir lá no CTI e o pastor não tinha chegado ainda, a criança estava morrendo. E eu falei assim, uai, gente, não seja por isso, deixa eu ir lá apresentar essa criança. E eu entrei no quarto daquela criança, perguntei para a mãe dela, falei, olha, você quer apresentar seu filho? Ela falou, eu quero, doutora, mas o pastor não chegou ainda e tal. Eu falei, olha, eu sou evangélica, vamos apresentar ele nós duas aqui, ó. E aí coloquei uma música no meu celular, a gente apresentou ele para Deus, fizemos uma oração linda. Foi uma coisa assim, gloriosa mesmo. Aí eu deixei ele no quarto, saí do quarto, na hora que eu estava saindo do quarto. E assim, gente, desde que eu comecei a fazer medicina, uma coisa que sempre me incomodou, eu sempre me incomodei muito com a morte. A morte é uma coisa que me incomoda. E aí, eu sempre me preocupei como é que as pessoas morriam. Não como que elas morriam, mas o que era a última coisa que elas enxergavam. O que era a última coisa que elas pensavam na hora que elas estavam morrendo. O último suspiro, o que era a última coisa que elas viam. E isso sempre, eu sempre quis tentar dar um pouco de dignidade para os meus pacientes. Eu não queria que eles morressem vendo um tanto de aparelho, aquele tanto de médico. Não, eu queria que eles vissem uma coisa bonita, uma coisa que eles gostassem. Então, na medida do possível, a gente sempre tentava. Eu sempre tento, junto com a equipe, junto com os outros médicos que também apoiam essa ideia, proporcionar um momento de morte do jeito que, tipo assim, o paciente fazendo aquilo que ele tinha vontade de fazer pela última vez. E aí, quando eu estava saindo desse quarto, eu senti Deus falando comigo assim, filha, você se preocupa tanto com como é que as pessoas morrem? Você já parou para pensar o que essa mãe está vivendo, perdendo o primeiro filho dela? Como é que é para essa mãe perder o filho dela?
Como é que é para ela ver o filho dela morrer? Aí nesse quarto, cheio de aparelho, com essa televisão nada a ver ligada. Gente, aquilo ali naquela hora encheu meu coração de uma dor, de uma dor, de uma dor. Eu dei 2 passos para trás, perguntei para ela, falei, olha, você tinha comentado comigo que você gosta, que você canta na igreja, você gosta de música? Ela falou, eu adoro. Falei, você não quer ficar escutando música? Ela, doutora Flávia, não tem jeito de eu escutar não, meu celular, não sei o quê. Eu falei, não, deixa o meu celular aqui com você, ué. Ela, sério? Eu falei, lógico. Vamos escolher uma playlist aqui das coisas que você gosta. Deixei minha senha do celular com ela, deixei meu celular lá dentro do quarto, falei, você escuta a música que você quiser e pode ficar à vontade. E aí eu saí, fui resolver as coisas, examinar os outros pacientes, ia lá toda hora, reavaliando ele. Aí numa das últimas vezes que eu entrei no quarto, falei com ela, você quer conversar um pouquinho? Ela falou, eu estou cansada de conversar esses negócios de doença e tal. Eu falei, não, vamos conversar outros assuntos, me conta como é que você conheceu o seu esposo. Eu adoro essas histórias de amor, me conta, quero saber tudo, detalhes. E a gente foi conversando, e ela sorriu, deu gargalhada. E aí eu tive que sair para fazer um transporte. Quando eu voltei, o paciente tinha falecido. E ela estava lá na porta do CTI me esperando. Eu demorei no transporte, então foi logo que eu saí. Eu saí, deu tipo uns 2 minutinhos e ele morreu. Ela estava lá na porta. Então, quando eu voltei, já tinha resolvido tudo. Ela não precisava estar esperando. Ela estava lá na porta do CTI me esperando. E ela me deu um abraço e falou assim, doutora Flávia, hoje era para ter sido o dia mais triste da minha vida. Mas foi um dos dias que Deus mais falou comigo. Muito obrigada. Gente, na hora que ela falou isso comigo, que ela me deu esse abraço, que eu escutei essa voz, eu falei, eu estou no lugar certo, na hora certa, para aquilo que Deus me chamou. E aí eu tive tanta certeza de que por mais que eu tenha perdido dinheiro, por mais que eu tenha perdido oportunidade, por mais que eu tenha perdido tempo, por mais que eu ainda perca tempo, eu estou no lugar que Deus queria que eu estivesse. E como é bom saber que a gente está no lugar que Deus quer que a gente esteja. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque Rebeca estava no lugar certo, na hora certa. Aquele lugar que ela estava era o lugar mais confortável? Não. Aquele lugar, pelo contrário, era lugar de trabalho. Era lugar de serviço. Ela tirou mais, no mínimo, 1000 litros de água daquele poço. Ela suou, ela trabalhou, ela se esforçou, ela cansou. Mas aquele era o lugar que Deus tinha para ela. A gente precisa desconstruir a ideia de que Deus tem lugares para a gente que são lugares só de facilidade. A gente precisa desconstruir a ideia de que os lugares que Deus tem para a gente são sempre lugares em que, aos olhos humanos, é o melhor. Não é. Não necessariamente. O lugar que Deus tem para mim e para você é um lugar que vai exigir da gente serviço. Que vai exigir que a gente abra mão. Gente, e eu falo isso com o coração muito cheio de alegria. E você ouvir isso de uma pessoa é muito melhor do que um salário cheio na minha conta. Mas muito melhor. Mas eu só consigo ter esse entendimento, e você só vai conseguir ter esse entendimento quando a gente realizar que o motivo que a gente está aqui nessa terra não é para juntar riqueza, não é para ser bem-sucedido profissionalmente, para você ser reconhecido, não. O motivo da gente estar aqui é a gente ser servo, ministro de Deus. E ser servo e ser ministro de Deus exige preparação. Exige disposição, exige trabalho, exige serviço. Ah, Flávia, então quer dizer que Deus nunca vai me colocar num lugar de destaque profissionalmente? Não, Ele pode te colocar, desde que aquele lugar seja para que você seja ministro dEle, para que você honre o nome dEle, para que você leve o nome dEle. Mas às vezes, eu e você, a gente, assim como Rebeca, a gente vai ter que abrir mão de um conforto. A gente vai ter que abrir mão de uma oportunidade que se apresenta como muito boa para a gente obedecer à voz de Deus. Para a gente estar no lugar certo, na hora certa. Rebeca estava no lugar certo, na hora certa. No versículo 17 e 19, né, o 17 e 19, fala, ela dá água de beber para o servo. E ela fala, olha, deixa eu dar de beber também para os seus camelos. E o que a gente aprende com isso? Que Rebeca
fez mais do que tinha sido pedido para ela. E sabe por que ela fez isso? Porque ela tinha um coração de serva. Porque ela tinha um coração doado. É esse coração que Deus quer que a gente tenha. É desse jeito que Ele quer que a gente faça. A nossa vida, o nosso sucesso nenhum profissional que a gente tenha, gente, dinheiro nenhum que a gente ganhe, vai conseguir trazer para o coração da gente o que nós precisamos de fato. Porque nós somos criaturas de Deus. Deus me criou, Ele te criou, Ele criou o seu coração. Só Ele sabe o que pode preencher seu coração, pois foi Ele que criou, foi Ele que formou. E aí, no versículo 20, né, fala que ela fez isso de maneira rápida e que ela deu de beber para todos esses camelos, que é isso, mais ou menos de 1.000 a 2.000 litros de água. Ela fez algo que deu trabalho. A gente exige trabalho. Exige abrir mão de conforto, exige abrir mão de coisas que aos nossos olhos às vezes são muito boas. Ai, Flávia, mas como é que eu sei então? Como é que eu tenho certeza? A voz de Deus, ela não traz confusão, ela traz paz. A vontade de Deus na nossa vida, ela nunca traz confusão. Então, se você está em dúvida, se você está questionando, poxa, será que eu devo fazer isso mesmo? Será que é isso? Será que eu tenho que fazer? Como é que eu sei? A voz de Deus traz paz. Se tem situação na sua vida que é situação de confusão, de bagunça, de mentira, de rolo, Deus não está nesse lugar. Esse não é o lugar que Ele tem para você. Nossa, Flávia, mas isso é uma oportunidade incrível. Você não sabe o tanto que eu vou ganhar, o tanto que eu vou conseguir. Não. Se tem confusão, se tem mentira, se tem indisposição, Deus não está nesse lugar. O lugar de Deus é um lugar que traz paz. É um lugar de certeza, de descanso. Gente, Deus, Ele não deixa a gente decepcionado. Ele não deixa a gente frustrado. Ele realiza, Ele nos deixa realizados. Isso não quer dizer que Ele vai realizar todos os nossos sonhos, mas isso quer dizer que Ele vai fazer o que é melhor para nós. E às vezes, naquele momento, naquele instante em que a gente está vivendo alguma situação, a gente não consegue enxergar isso. Mas é nesse momento que a gente precisa confiar. Vocês acham que Rebeca saiu lá da casa dela, andou, teve trabalho, se esforçou, suou, ficou cansada. E que enquanto ela fazia isso, ela pensava que ela ia ter uma recompensa, de que ela ia se casar com um cara legal, com uma família legal. Você acha que ela pensou, não, eu não sabia. Mas ela estava disposta, ela estava disponível, ela estava no lugar certo, ela estava na hora certa. Ela fez alguma coisa que lhe custou alguma coisa. Ela teve trabalho, ela ficou cansada, ela teve disposição para fazer o que fosse necessário. E aí a pergunta que Deus fez para mim, que eu queria fazer para vocês nessa noite. Você tem disposição para fazer o que for necessário? Será que eu e você, será que a gente tem um coração disposto a fazer aquilo que é necessário? Porque, gente, a nossa vida, a gente está no mundo. A gente vive o mundo, então a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né? Não dá. A gente tem essa rotina de vida. Você cresce, você estuda, você trabalha, você casa, você tem filho, aí você trabalha para sustentar seus filhos, isso é a vida normal. Mas a pergunta para a gente é, será que nesse trajeto de vida normal, eu estou disponível para fazer o sobrenatural de Deus aqui na Terra? Será que eu estou? Será que Deus encontra aqui, nessa noite, no meu coração, no seu coração, pessoas que estão disponíveis, dispostas, com consciência de que vai custar, de que vai ser difícil? Porque às vezes o que Deus tem para você, então, hoje eu consigo enxergar que aquele tempo de estudo, que aquele tempo de dedicação, que aquele tempo em que eu abri mão de tantas coisas, que aquele tempo de noites em claro, de estudo, de choro, de medo, eu consigo entender que tudo aquilo fez parte do processo para que eu me tornasse médica e para que através da minha vida eu pudesse levar Deus para a vida das pessoas que talvez outras pessoas que não estivessem naquela situação não conseguiriam.
Do mesmo jeito que eu, enquanto médica, tenho oportunidade de levar Deus para as pessoas em situações que um pastor, por exemplo, não consegue, que um engenheiro, que um advogado, que uma pessoa que trabalha no supermercado, que um pedreiro não consegue. Eu também não consigo estar e levar Jesus em situações, por exemplo, que só uma pessoa que trabalha no supermercado consegue, que só um advogado consegue. Eu não consigo estar naquele lugar. E você não consegue estar no lugar que eu estou, eu não consigo estar no lugar que você está. Mas nós, nesses lugares, a gente está disposto a servir a Deus. Você está disposto a servir a Deus com o seu trabalho, com a sua habilidade. Você está disposto a se esforçar, você está disposto a fazer alguma coisa que te custe, que te canse, que te dê trabalho, mas que seja para que Deus se manifeste através da sua vida. Porque, meus queridos, se a resposta de vocês for sim para isso, eu não tenho dúvida de sucesso profissional e pessoal que vocês vão ter. Porque é isso, foi para isso. E aí o que Deus falou muito no meu coração é: filha, quando eu observo o seu coração, o que eu encontro aí dentro? Que disposição que eu encontro? Que sentimento que eu encontro? Que desejo que eu encontro? Um dia Deus, em uma oração, Deus falou comigo, falou: filha, por que é que você quer ser médica? E assim, gente, até hoje eu acho que eu não consigo responder. Eu acho que eu não respondi a Deus. E sempre que eu me faço essa pergunta, eu não consigo responder. E eu falo: Deus, tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece o meu coração muito melhor do que eu. O Senhor sabe o que tem aí dentro. E o que eu te peço é que, se o que está aí dentro não te agrada, muda meu coração. Muda meu jeito de pensar, muda meu jeito de sentir, muda meu jeito de viver, muda as minhas intenções. E essa pergunta, ela sempre vem na minha mente, e eu queria fazer ela para você hoje também. Qual que é o seu coração para Deus? Lá em Samuel, em 1 Samuel, quando Deus está procurando um rei, ele fala com Samuel, fala: olha, eu não vejo, não se atente para a aparência, porque eu não olho como os homens veem, ou como os homens veem. Eu olho para dentro do coração. O que é? E aí essa é legal, porque a gente sempre gosta dessa palavra, né? Ai, Deus olha o coração, Ele não olha a minha aparência, Ele não olha as minhas capacidades. Mas na hora que a gente para refletir isso, o que é que tem dentro do nosso coração? E eu queria muito saber cantar maravilhosamente, como as meninas sabem, mas não é meu caso. Porque se eu soubesse, eu ia cantar para vocês uma música antiga. Fala: dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer e cumprir todo o seu querer. Eu escrevi uma frase que eu queria terminar falando para vocês. Há um propósito. Existe um lugar para a gente ocupar. Não necessariamente. Esse lugar é um lugar de visibilidade. É um lugar de reconhecimento humano. Tem um lugar. Esse lugar que foi escolhido para que eu e você ocupássemos. Esse lugar é o lugar que apenas o dono do mundo, aquele que criou os elogios, sabe os elogios que a gente busca, que a gente quer, foi ele que criou. As recompensas, nesse lugar, é o lugar que ele nos enxerga. Esse lugar é um lugar de invisibilidade, é um lugar de serviço, é um lugar de entrega, mas principalmente é o lugar onde a gente encontra o propósito de Deus para a nossa vida. O meu sucesso profissional, o seu sucesso profissional e pessoal, ela depende e eles dependem da disposição do nosso coração em cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele planejou do mesmo jeito que Abraão planejou para Isaac. E do mesmo jeito que deu certo, que ele encontrou Rebeca. E quando eu falo isso, gente, não é em relação só a relacionamento, isso também faz parte da nossa vida. Mas Rebeca é o propósito de Deus para nós. Deus planejou isso e ele tem tudo escrito e planejado. Só resta saber se a gente está disposto a ir para esse lugar de invisibilidade, para esse lugar de serviço,
para esse lugar de entrega, para esse lugar de disposição. É nesse lugar que a gente vai encontrar as respostas para as nossas dúvidas. É nesse lugar que a gente vai encontrar o sentido para a nossa vida, o propósito para a nossa vida. E eu queria muito, 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 se eu pudesse deixar uma única coisa para vocês aqui, para vocês lembrarem, falar, nossa, lembrei disso, de tudo aquilo que a Flávia falou. O que eu queria muito que vocês lembrassem é que, independente do que você faça, independente de onde você esteja, independente de qual seja a sua profissão, de qual seja a sua situação, existe uma coisa em comum entre a gente, entre todos nós, uma coisa em que nós somos todos iguais. Nós somos chamados para sermos ministros de Deus aqui na Terra. E o meu desejo profundo para mim, o meu desejo profundo para vocês, é que a gente esteja disposto a estar nesse lugar. Feche seus olhos, eu queria orar por você nessa noite. Deus, eu sei que o Senhor está nesse lugar porque eu posso sentir mesmo a Tua presença aqui. Eu posso sentir, Deus, o Senhor passeando no nosso meio. Deus, sentir a Tua presença nos confortando, nos abraçando, nos respondendo. Deus, eu sei que nessa noite o Senhor conhece a singularidade do nosso coração. O Senhor sabe aquilo que nos amedronta, o Senhor sabe aquilo que nos desespera, o Senhor sabe aquilo que nos decepciona. Deus, mas hoje, deixando tudo para trás, a gente quer mesmo, Deus, ir para esse lugar do invisível, esse lugar onde as pessoas não nos enxergam, onde às vezes a gente não vai ter esse reconhecimento que a gente pensa que a gente tem que ter, esse lugar onde a gente não vai ter os elogios que a gente gostaria de ter naquele momento. A gente quer ir para esse lugar, Deus, porque é nesse lugar que o Senhor está. E o lugar onde o Senhor está, Deus, é o lugar que nós temos o cumprimento do propósito para a nossa vida. Por isso, Deus, nessa noite, a minha oração é te pedindo que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude a cada um dos meus irmãos aqui. Deus, nos leva para esse lugar. Nos leva para um lugar escolhido, separado do Senhor para mim, do Senhor para eles. Deus, e nos trata nesse lugar, fala com a gente mesmo. Mostra para a gente onde que a gente deve servir, o que é que a gente deve fazer. O que é que está faltando em nós, o que é que nós temos que alcançar. O que nós temos? Qual que é o lugar que a gente precisa gastar? Qual que é o lugar que a gente precisa se esforçar? Qual que é o lugar que a gente precisa suar, que a gente precisa ter trabalho? Que lugar que é esse que o Senhor quer que a gente esteja? Nos mostra. Mostra pra gente na nossa individualidade nessa noite. Por favor, Deus, faz isso por nós. Faz isso, Deus, porque nós desejamos, nós ansiamos por cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. Nos ajuda nisso, Deus, porque esse é o motivo da nossa vida. Nós estamos aqui para isso. E nós queremos fazer isso, Deus. É no Teu nome que eu te agradeço, Jesus, por esse dia, por essa noite, por essa congregação, por esses jovens. Deus, enche o nosso coração mesmo de um desejo enlouquecido por Te servir, por viver uma vida que Te honre, que Te exalte e que Te agrade. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.